Olá, olá, meu amigo, minha amiga. Chegou a hora de falarmos sobre a reforma trabalhista. Até o presente momento eu evitei trazer vídeos sobre o assunto porque ainda faltava aprovação na Câmara dos Deputados, depois da aprovação no Senado Federal. E aí agora, 13 de julho, ontem, 13 de julho de 2017, Michel Temer, presidente da República, assina o projeto de lei, sanciona a reforma trabalhista e a partir de então, daqui a 120 dias, ela entra em vigor. Já podemos trazer vídeos sobre o assunto. Antes de mais nada, é fundamental dizer que as opiniões que aqui trarei respeitam totalmente opiniões diversas. Sei que as mais distintas convicções aparecem em todo momento, é tudo uma questão de viés ideológico, político, e eu vou dizer para você o seguinte: me esforço ao máximo, até porque não tenho nenhum apego político, ideológico. Quem me conhece bem sabe disso, meus alunos, meus amigos sabem. Eu não tenho qualquer corrente político-ideológica que defenda, então a minha opinião é eminentemente técnica. Meu objetivo aqui é apenas trazer a você o que na minha opinião, eu acredito tratar-se da reforma trabalhista, ok? Portanto, respeitando 100% as opiniões distintas, o fato que eu percebo é o seguinte: o trabalhador foi emancipado. A partir de agora, ele deverá, mais do que nunca, ler cada linha de tudo que ele assinar, tudo que lhe for entregue por seu empregador, porque as suas disposições, os contratos, os aditivos, as declarações terão uma grande importância, valerão mais do que grande parte dos direitos trabalhistas. Nós aqui no Brasil, tanto no direito do trabalho quanto no direito do consumidor, temos o hábito de não ler os contratos. Você celebra, por exemplo, uma nova linha telefônica ou um financiamento habitacional, aquele contrato gigantesco, você não lê nada porque você sabe, se qualquer cláusula que constar a lei contrariar a lei, não valerá, porque afinal de contas a lei está acima de qualquer contrato. É justamente essa a essência da reforma trabalhista. A partir de agora, o trabalhador é dono do seu próprio nariz e deverá sim ter responsabilidade sobre tudo que assina. Não assinar quando ficar com dúvida, levar a um advogado, eventualmente trazer aqui para mim. Vamos fazer a leitura, vamos estudar, tentar entender se aquela declaração de vontade que está sendo oferecida a você realmente condiz com o que você quer. Eu sei que em 90% dos casos isso é praticamente impossível. Num país, comparar o Brasil com os Estados Unidos é no mínimo uma obscenidade. Um país onde existe educação, onde existem direitos sociais, onde existe esclarecimento da população, é claro que todos têm condições de ler contratos, ler aditivos, ler declarações e saber exatamente o que estão se responsabilizando. Mas o que mais me preocupa na reforma trabalhista não é isso, e sim o fim da contribuição sindical obrigatória. Sim, aquilo que foi vendido para você como a cereja do bolo, como a parte mais interessante, mais preciosa da reforma trabalhista, é na verdade a mais cancerígena. Por quê? Porque quem vai financiar o sindicato? Quem fará essa assistência a você que não conhece o direito do trabalho, que não tem condições de sozinho defender os seus direitos, que só através do sindicato consegue ter um mínimo de equiparação com o seu empregador? Quem vai financiar? Veja, você vai se associar se você quiser. Mas a Constituição Federal diz que todas as garantias conquistadas pelos sindicatos, artigo 8º, inciso 3, valerão à categoria toda. Exemplo, o Sindicato dos Bancários conseguem elevação do piso salarial. Essa elevação do piso salarial valerá para todos os bancários daquela unidade, daquela área territorial do qual ele tem jurisdição, e não apenas aos associados. Então, qual a vantagem de se associar a um sindicato? Qual o interesse do trabalhador? Você está entendendo? Então,
E pior, o princípio da unicidade sindical é mantido, nem poderia ser retirado, porque teria que mexer na Constituição Federal, ou seja, só pode ter um sindicato para cada categoria em cada base territorial. Se já existe um sindicato dos metalúrgicos na região metropolitana de Curitiba, não pode ter outro, ou seja, tirar a contribuição sindical reduz ao nada os sindicatos, faz com que quem sustente os sindicatos sejam as próprias empresas, o que talvez não seja do melhor interesse para o empregador. A grande sacada dessa legislação é que, de fato, ela favorece muito aos desempregados, na minha opinião, vai reduzir o número de desempregos, vai reduzir o número de informalidades, vai favorecer os empresários e inclusive os pequenos empresários. É verdade o que o Dr. Marlos diz, na minha opinião, eu concordo com ele, os pequenos empresários ou aqueles que possuem uma ideia interessante, acreditam no seu empreendimento, mas ainda não botaram em prática com medo da legislação trabalhista, agora podem se encorajar um pouco mais, porque a reforma trabalhista flexibilizou, informalizou, modernizou as relações de trabalho. Então, menos desemprego, menos informalidade, mais empresas modernas e pequenas sendo criadas, mas aquele que já tem o seu emprego, as suas garantias, esse talvez sofrerá fortes consequências, o que trataremos nos próximos vídeos. Maravilha? Forte abraço, fique atento que eu ainda não terminei. É uma série de vídeos acerca da reforma trabalhista.